A verdade é que, embora já faça quase 10 anos essa história, no caminho de eu estar vindo pra cá, é como se eu conseguisse enxergar tudo de novo, sabe? Porque eu tinha 19 anos e parece que acontece tudo junto. Eu lembro que na mesma época em que eu recebi o diagnóstico de depressão, meu pai faliu um negócio, foi a pior crise financeira da nossa vida, assim, enquanto família. O meu tio, irmão do meu pai, acabou se suicidando e até então eu nunca tinha me relacionado com a morte e consegui entender por que que alguém buscava aquilo como saída para a vida, né? E eu tinha um namoro muito jovem, adolescente, em que os pais da menina tinham muitos problemas em casa e eu acho que pela minha natureza eu queria abraçar as coisas para mim e, e acabava que eu me afetava com aquilo. E eu era impotente, não conseguia, né? Depois que eu fui aprender que a gente não consegue mudar a vida de ninguém. Isso foi me consumindo, me consumindo, me consumindo, de tal forma, com tantas coisas. Me lembro de ter uma lesão no meu joelho, adorava jogar bola, quando tudo estava ruim, a minha saída era jogar bola. Eu passava o dia fora jogando, tive uma lesão de ligamento, tinha dificuldade até para caminhar. E quando eu percebi, toda a minha estrutura, toda a minha base tinha despencado e eu não sabia nem o que tinha restado, né? Problemas em casa, meu pai muito mal com a perda do meu tio. E quando eu vi, eu já estava consumido daquele sentimento. E a verdade é que depois que a gente vai amadurecendo, entendendo, olhando para trás, a gente percebe que nada é por acaso. Mas naquela época eu não conseguia enxergar isso, né? Porque quando a gente está no olho do furacão, tudo que a gente vê é o furacão e o estrago que ele está fazendo. Só hoje eu consigo ser grato. E eu lembro que no dia em que tudo mudou, né, eu tinha escrito uma carta já de despedida para os meus pais. Eu fazia direito, faculdade de direito em Uruguaiana. Não sabia por que que eu fazia, mas tinha que fazer alguma coisa e eu segui o mesmo caminho do meu pai. E eu tinha decidido que aquele era o último dia. Eu já tinha vivido cada detalhe daquele dia de forma a me despedir da vida, escrevi uma carta e fui para a aula porque eu queria fazer com que aquele dia durasse o máximo possível, porque afinal de contas seria o último, né? E eu lembro que coincidentemente, e aí acho que não existe coincidência e passei a acreditar nisso depois de um tempo, a minha última aula na faculdade naquele dia era uma aula de psicologia com uma psicóloga. E eu lembro que a gente se deslocou, o campus era escuro e eu até pensei em matar aquela aula. Falei, eu vou embora, chega, tô cansado, sabe? Mas falei, não, vou ficar até o fim. Eu queria viver o último dia até o fim. E a carta estava na minha mochila. E eu lembro que no decorrer da aula ela foi colocando sintomas da depressão e eu fui me identificando. E à medida que ela ia avançando a aula, eu ia percebendo que, opa, será que essa mulher está dando essa aula para mim? Porque ela sabe tudo que está acontecendo comigo, ela sabe tudo que eu estou passando, com uma espécie de quase mania de perseguição, talvez. Eu pensava que ela sabia tudo que estava acontecendo comigo e ela está dando aula para mim. No final da aula, eu lembro que muitos alunos foram até ela para conversar e eu pensava, eu vou esperar, porque eu preciso contar para ela o que está acontecendo. É a minha última saída. E ao mesmo tempo que o tempo ia passando e avançando, eu pensava, não, eu vou embora, eu vou para casa. Chega, cansei, sabe? Já fui longe demais com essa história. E eu ficava naquele jogo mental de eu vou falar com ela, eu vou para casa, eu vou falar com ela, eu vou para casa. Até o momento em que eu decidi que eu iria embora. Tinha algumas pessoas ainda falando com ela, e eu falei, chega, cansei, desisto, não era para ser. E é hoje. Eu não sabia como eu ia fazer, né? Porque uma coisa que eu aprendi com o tempo é que o suicida em si, ou um potencial suicida, ele não quer morrer. Ele quer findar com a dor. Só que ele está tão cansado, tão exausto, ele já esgotou todas as alternativas que ele conseguia vislumbrar para fazer isso, que ele encontra na morte a única saída. Eu nunca quis morrer. Eu só queria acabar com aquele inferno que tinha se formado. Eu era jovem, não sabia lidar com tudo aquilo, com aquela pressão, com aquela cobrança, com aquele cenário. Então era a saída que eu tinha encontrado. Peguei minha mochila, levantei da cadeira, virei para a porta, com um sentimento que eu estava dando realmente adeus, até para a esperança que tinha me surgido ali de forma inesperada. E quando eu estou saindo na porta, a professora me chama. Fala, menino, não sabia meu nome, estava me esperando. E eu, numa fração de segundos, falei, tava, mas tá tudo certo. Ela falou, não, volta aqui, vamos conversar. Eu falei, não precisa. E ela disse, não, senta aqui. Eu sentei com ela, contei tudo que estava acontecendo na minha vida, que eu
conto agora aqui de uma maneira reduzida, né? E ela me pediu o seguinte, ela falou, só espera até amanhã. Eu só vou te pedir um favor, não faça nada hoje, porque eu contei que a minha ideia era chegar em casa, deixar a carta em cima da mesa, e da maneira que eu ia fazer eu não sei, mas que eu ia dar um jeito. Só não faz nada hoje, ela me pediu, só hoje. Amanhã de manhã, ou hoje de noite, se possível, conversa com os teus pais, eles sabem disso, eles não sabiam. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para a pessoa que está passando por um problema é ela pedir ajuda. Ela reconhecer que não está mal. A nossa sociedade nos educa para parecer forte, saudável, equilibrado, né? Essa ideia de sucesso, de bem-aventurança. Como é que eu ia chegar e falar que com 19 anos tudo tinha perdido sentido, que eu não sabia o que fazer na minha vida, que eu estava desesperado, que eu estava com medo escuro, que eu estava com medo da rua, que eu estava com medo de tudo. Era um fracasso total, eu não podia reconhecer isso. Então eu dizia que eu estava bem, a ponto de me despedir de uma forma tão cruel da minha vida, sem ao menos tentar. E ela me disse, só espera até amanhã. Eu cheguei em casa, contei para os meus pais, eles ficaram extremamente surpreendidos com aquilo, porque a princípio eu dava sinais de que não estava bem, mas não sabiam que era algo daquele tamanho. E eu esperei. Fui lá no dia seguinte e aí começou. Porque na verdade, ao mesmo tempo que foi um novo começo, literalmente, foi a etapa mais difícil da minha vida, em que no final desses vídeos que a gente vai fazer aqui, eu pude conhecer a pessoa mais importante que eu conheceria na vida, que era eu mesmo. E eu conto isso no próximo.